E se a história que sempre nos contaram estivesse incompleta, não falsa em tudo, apenas editada, ajustada, suavizada para caber nos palácios do poder? E se a queda de Lúcifer não tivesse sido uma rebelião literal, mas um erro de leitura, uma tradução imprecisa que, com o passar dos séculos, cresceu até virar mito? Neste episódio, comparamos o cânon etíope Teuarredo, Homilias em Ge'ez e o livro de Enoque com o que as escrituras realmente dizem sobre a estrela da manhã, o orgulho e a desobediência. Seguimos o rastro dos cânticos de escárnio dirigidos a reis humanos, Isaías 14, do simbolismo do templo, Ezequiel 28, e das cenas de tribunal celestial para entender como essa narrativa foi construída. Também mostramos onde a tradição foi além do texto bíblico e como as testemunhas etíopes preservaram o contexto que permite ler a Escritura com mais cuidado. Passo a passo, deixamos a Bíblia conduzir o caminho, enquanto os manuscritos acrescentam cor histórica, sem sensacionalismo, apenas clareza baseada em fontes. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra Etiópia, imagina paisagens áridas, ruínas antigas ou lendas distantes. Poucos percebem que ali sobrevive algo muito mais poderoso do que monumentos, uma memória espiritual que o mundo ocidental tentou silenciar. A Etiópia não é apenas uma nação antiga, ela é um arquivo vivo. Um santuário de textos, tradições e interpretações que atravessaram séculos sem se dobrar a impérios, concílios ou espadas. Enquanto reinos surgiam e caíam, a Etiópia permaneceu como guardiã de um cristianismo que nunca passou pelo filtro político de Roma. Durante quase 3 milênios, uma história ecoou em voz baixa pelas montanhas etíopes. A Arca da Aliança nunca deixou a África. Enquanto Jerusalém foi saqueada e templos foram destruídos, a tradição etíope afirma que a arca repousa até hoje em Aksum, protegida por monges que dedicam a vida inteira a um único propósito: guardar o que não pode ser exibido. Você pode acreditar ou não nessa afirmação, mas há um fato incontestável. A Etiópia sempre se viu como herdeira direta da fé israelita e apostólica. E essa convicção moldou tudo o que veio depois. Enquanto o Ocidente discutia poder, dogma e autoridade, a Etiópia guardava livros, livros que o mundo perdeu, livros que Roma rejeitou, livros que sobreviveram porque nunca foram entregues ao Império. O exemplo mais famoso é o livro de Enoque. No Ocidente, ele foi rotulado como perigoso, excluído do cânon e considerado desaparecido. Por séculos, teólogos europeus acreditaram que restavam apenas fragmentos e citações dispersas. Até que, no século XVIII, exploradores descobriram algo desconcertante. Enoque nunca havia desaparecido. Ele continuava sendo lido, copiado e tratado como escritura na Etiópia. O mesmo texto citado na Carta de Judas, considerado perdido pela Europa cristã, era cantado em liturgias africanas. Preservado não por universidades, mas por monges, não por impérios, mas por comunidades isoladas nas montanhas. E Enoque não estava sozinho. O livro dos Jubileus, um texto antigo que reconta o Gênesis com detalhes perturbadores sobre anjos, tempo e corrupção espiritual, também foi removido do cânon ocidental. Mas na Etiópia, ele nunca saiu da Bíblia. Até hoje, a Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo mantém um cânon de 81 livros, não por rebeldia, mas por continuidade. Eles não aceitaram cortes tardios, apenas conservaram o que receberam. Isso deveria nos fazer parar. Se a Bíblia etíope é mais antiga, mais ampla e mais próxima das primeiras comunidades cristãs, o que isso diz sobre a fé que herdamos do Ocidente? E se o cristianismo original não foi preservado nas catedrais de mármore, mas nos mosteiros de pedra da África, há um detalhe que muda tudo. A Etiópia não recebeu sua fé de Roma. Segundo a tradição e o próprio livro de Atos,
Um eunuco etíope encontrou o apóstolo Filipe ainda no primeiro século. Foi batizado, voltou para sua terra e levou o evangelho consigo. Séculos antes de Roma se converter oficialmente, a Etiópia já se declarava cristã. Enquanto o Império Romano ainda crucificava fiéis, a Etiópia já erguia a cruz como símbolo nacional. Quando Roma finalmente adotou o cristianismo, o fez como império, reorganizando textos, eliminando livros e moldando a fé para sustentar poder. A Etiópia nunca participou desse processo. Ela simplesmente guardou o depósito original. Por isso, a Etiópia incomoda. Ela expõe a ideia de que o cristianismo sempre foi europeu. Lembra que a fé nasceu no Oriente, atravessou o Oriente Médio e encontrou abrigo na África, e que uma nação negra preservou aquilo que o mundo dito civilizado decidiu apagar. Enquanto o Ocidente queimava hereges, a Etiópia copiava manuscritos. Enquanto concílios silenciavam vozes, a Etiópia cantava textos proibidos. Enquanto impérios reescreviam a história, a Etiópia se escondia e lembrava. Abrir uma Bíblia etíope é como olhar para um cristianismo anterior ao trono, anterior à espada, anterior à teologia do medo. E é ali que começam as perguntas mais perigosas, porque nesses livros aparecem anjos que não se encaixam no mito europeu. O mal não surge apenas como rebelião aberta, mas como corrupção sutil. O adversário não é apenas um monstro caído, mas um acusador que distorce narrativas. E em meio a tudo isso, surge uma imagem diferente de Jesus. Não um Cristo de mármore branco, mas um Messias de pele escura, próximo, humano, perigoso para impérios. A Etiópia não é apenas guardiã de livros proibidos. Ela é a chave para um cristianismo que nunca foi domesticado. E se a história da fé que você recebeu foi editada, então é aqui que precisamos começar. Porque para entender a verdade sobre o Jesus negro e sobre a suposta queda de Lúcifer, precisamos ouvir aqueles que se recusaram a apagar a história. Antes de falarmos de Lúcifer, precisamos encarar uma pergunta que parece simples, mas não é. Quem você enxerga quando pensa em Jesus? Porque, ao contrário do que muita gente imagina, a imagem não é um detalhe decorativo. Ela é uma catequese silenciosa. Um sermão que entra pelos olhos, repete-se sem palavras e, com o tempo, molda o que a alma considera natural. A Etiópia entendeu isso cedo. O Ocidente, em algum momento, decidiu esquecer. Na Etiópia, Jesus não foi transformado em símbolo do império. Ele nunca foi esculpido como um monarca distante sentado em tronos de mármore. Nos ícones antigos, nas paredes dos mosteiros, nas igrejas cavadas na rocha, aparece um Cristo que não tem o rosto de César. Ele se parece com o povo. Pele escura, traços africanos, olhar firme, presença próxima. Um Messias que não paira acima da comunidade, pertence a ela. E isso não é só estética, é uma declaração teológica. Deus não veio para se confundir com os dominadores, veio para caminhar entre os dominados. Agora compare com o percurso do Ocidente. Quando o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser religião de Estado, algo sutil aconteceu. Não foi um decreto explícito, não foi um anúncio. Foi pior, foi uma transformação lenta, como água invadindo uma casa por baixo da porta. O Cristo começou a mudar. A figura do carpinteiro de Nazaré, judeu do Oriente Médio, pobre, marginalizado, foi sendo repintada para caber no coração do império. Aos poucos, o Salvador foi vestido com linguagem imperial, depois com postura imperial, depois com estética imperial. Então o rosto também foi ajustado. Pele mais clara, cabelos mais longos, feições europeias, olhos idealizados. E sem perceber, milhões aprenderam a associar santidade a um tipo específico de corpo, de cor, de mundo. Isso importa por um motivo devastador.
Quando você altera o rosto do Messias, você altera o evangelho que as pessoas acreditam estar ouvindo. Um Cristo que se parece com o conquistador transmite uma mensagem. Mesmo quando ninguém diz isso em voz alta, Deus está do lado do poder. Deus se parece com quem manda. Deus fala a língua do trono. E então, a fé deixa de ser abrigo para os quebrados e começa a virar ferramenta de controle. Enquanto isso, na Etiópia, a imagem permaneceu firme como rocha. Não porque os etíopes estavam discutindo raça, como o mundo moderno discute, mas porque eles guardavam algo mais antigo, a memória de um Cristo que não foi domesticado. Um Cristo que podia ser amado por gente pobre sem precisar pedir autorização ao império. A diferença não era apenas visual, era espiritual, porque um Cristo moldado como rei tende a justificar reinos. E um Cristo moldado como oprimido tende a desmascarar opressões. Pense no que isso significou ao longo da história. Pense nos africanos arrancados de suas terras, acorrentados e levados através do oceano. Pense no que ouviam quando eram obrigados a se ajoelhar diante de um Cristo com o rosto dos seus captores. O Evangelho ali não chegava como libertação, chegava como ordem. Obedeça, não resista, seja dócil, rebelião é pecado. E veja como tudo se encaixa. Quando a imagem do Cristo se confunde com o império, a própria mensagem vira uma extensão do império. Mas existe um detalhe que o Ocidente não esperava. Nem todos aceitaram essa troca. Em muitos lugares, a memória de um Cristo próximo, um Cristo identificado com os feridos, permaneceu viva. Às vezes em cantos, às vezes em símbolos escondidos, às vezes em histórias sussurradas na noite, quando os donos do poder dormiam. E é aqui que a Etiópia se torna um escândalo, porque enquanto o Ocidente exportava um Cristo seguro, civilizado e imperial, a Etiópia permanecia como prova viva de que o cristianismo não nasceu europeu e não precisa terminar europeu. As igrejas de Lalibela são um exemplo disso. Não foram erguidas como palácios, foram cavadas na pedra como se a fé tivesse sido enterrada para sobreviver ao mundo. E nas paredes, nos ícones, nos murais, aparece a mesma insistência silenciosa. Jesus é negro, não como provocação, como permanência. Como se a Etiópia dissesse ao mundo: vocês podem redesenhar impérios, mas não vão redesenhar o nosso Cristo. Vocês podem cortar livros, mas não vão cortar a nossa memória. Vocês podem alterar imagens, mas não vão alterar o evangelho que recebemos. E isso nos leva ao ponto que quase ninguém quer admitir. A imagem do Cristo europeu não foi apenas um erro artístico. Foi uma engenharia de imaginação. Uma forma de treinar o coração humano a associar Deus ao topo da pirâmide. Quando isso acontece, a fé se inverte. O oprimido passa a achar que Deus é distante. O dominador passa a achar que Deus é aliado. E a igreja passa a confundir santidade com poder. Mas a Etiópia preservou outra lógica. Um Deus que se parece com o povo não é um Deus do trono, é um Deus da estrada. Um Messias que se parece com os feridos não legitima a violência. Ele a denuncia. Um Cristo escuro e próximo impede a religião de virar máscara do império. Então, a pergunta retorna, mais afiada do que antes. Se o Ocidente conseguiu alterar a imagem do Messias, o que mais ele alterou? Se foi possível reescrever o rosto de Jesus para servir à autoridade, será que também foi possível reescrever a história do inimigo para controlar pelo medo? É por isso que agora, finalmente, podemos abrir a próxima porta. Porque depois que você percebe como a imagem foi usada para moldar a fé, você começa a enxergar um padrão. E esse padrão nos leva diretamente ao mito que sustentou sermões, doutrinas e pânicos por séculos, a queda de Lúcifer. Durante séculos, quase ninguém questionou essa narrativa.
Ela foi repetida tantas vezes que passou a soar como fato bruto, como se estivesse escrita em pedra desde o início dos tempos. Lúcifer era o anjo mais belo, o portador da luz, o primeiro entre os celestiais. Então, em algum momento obscuro, o orgulho teria tomado seu coração. Ele quis subir acima de Deus, tomar o trono, governar o céu. Por isso foi lançado ao abismo, transformado no diabo, inimigo eterno, senhor das trevas. É uma história poderosa, simples, dramática. Funciona perfeitamente em sermões e imagens. Explica o mal de forma rápida e cria um vilão absoluto. Mas agora, faça algo perigoso. Abra a Bíblia sem a história pronta na cabeça. Leia com atenção. Você vai perceber algo desconcertante. A Escritura nunca conta essa história do jeito que te contaram. A base de toda a doutrina da queda de Lúcifer repousa essencialmente em dois textos, Isaías 14 e Ezequiel 28. Apenas dois. Nenhum deles narra uma rebelião cósmica completa. Nenhum deles descreve um anjo liderando um exército celestial contra Deus. Isaías 14 é um poema de zombaria, um canto de escárnio dirigido ao rei da Babilônia. Um governante humano que se exaltou como divino e caiu de forma humilhante. A expressão estrela da manhã ali não é um nome próprio. É um título poético usado para reis arrogantes que se viam como deuses. Mas, em uma tradução específica, séculos depois, alguém decidiu usar a palavra latina Lucifer, portador da luz. E assim, de uma escolha linguística, nasceu um personagem. Ezequiel 28 segue a mesma lógica. O texto fala do rei de Tiro, descrito com imagens simbólicas, pedras preciosas, linguagem de templo, referência ao Éden. Não porque ele fosse um anjo literal, mas porque o profeta está usando a teologia do templo para mostrar a queda de um homem que se julgava divino. Nada ali diz, este é Satanás. Nada ali descreve uma guerra no céu. Nada ali apresenta uma queda definitiva de um arcanjo. E ainda assim, com o passar do tempo, esses textos foram arrancados do chão histórico e costurados em um mito maior. A pergunta é, por quê? A resposta começa a aparecer quando o cristianismo se encontra com o poder. Quando Roma adota a fé, ela precisa de algo mais do que salvação espiritual. Precisa de ordem, precisa de autoridade. Precisa de uma teologia que ensine submissão. E poucas histórias ensinam submissão tão bem quanto esta. Veja o que acontece com quem se rebela. Lúcifer então deixa de ser apenas uma figura simbólica. Ele se torna um aviso, um espantalho teológico. A personificação de toda resistência. Rebelar-se contra Deus vira sinônimo de rebelar-se contra o trono. Questionar a autoridade vira imitar o diabo. Desobedecer ao império vira pecado cósmico. A queda de Lúcifer deixa de ser apenas uma explicação do mal. Ela se torna uma ferramenta política. Mas agora, observe o contraste. Na Etiópia, onde o cristianismo nunca passou pelo batismo imperial, a história nunca foi tão simples. Nos textos preservados fora do controle de Roma, o adversário não aparece como um deus rival expulso em fúria eterna. Ele aparece como acusador, provador, oponente limitado, uma figura permitida, não soberana, temida, mas não equiparada a Deus, ativa, mas nunca fora do controle divino. Não há uma rebelião total que ameaça o céu. Não há um dualismo de forças equivalentes. Não há um segundo trono em guerra. O mal não reina, ele testa. E isso muda tudo. Porque quando o inimigo deixa de ser um rebelde absoluto e passa a ser um distorcedor, o foco da história muda do céu para o coração humano. A verdadeira batalha não é quem governa o universo, mas quem controla a narrativa. É exatamente assim que o adversário age no Éden. Ele não chega com fogo, não chega com exércitos, não chega com violência, ele chega com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse?
A queda não acontece por força, acontece por interpretação. E agora perceba a ironia profunda. A igreja que construiu um mito sobre a queda do inimigo talvez tenha repetido exatamente o método do inimigo, recontar a história de forma conveniente. Na Etiópia, essa ironia nunca foi esquecida, por isso seus textos são mais cautelosos, mais desconfortáveis, menos cinematográficos. Eles não oferecem um vilão simples para consumo religioso, oferecem um espelho, porque um inimigo que distorce é mais perigoso do que um inimigo que ataca. Um diabo que mente controla mais do que um diabo que grita. E agora a pergunta já não pode ser evitada. E se a história da queda de Lúcifer, como te ensinaram, for menos revelação e mais propaganda? E se o medo que ela produz não veio da Escritura, mas da necessidade de manter ordem? E se a verdadeira queda não foi apenas a dele, mas a nossa, quando aceitamos uma narrativa sem examiná-la? É aqui que tudo começa a se desfazer. Porque se essa história foi construída, então precisamos perguntar: quais livros foram silenciados para que ela funcionasse? Se a história da queda de Lúcifer foi construída com poucos textos arrancados do contexto, então surge uma pergunta inevitável. O que mais precisou ser silenciado para que essa narrativa funcionasse? A Bíblia que a maioria das pessoas conhece hoje parece fixa, imutável, quase eterna. 66 livros, Antigo e Novo Testamento, uma coleção fechada definida desde sempre. Mas isso é uma ilusão confortável. A verdade é mais inquietante. O cânon bíblico, a lista de livros considerados escritura, foi moldado ao longo de séculos, em meio a disputas teológicas, pressões políticas e interesses imperiais. Textos foram escolhidos, outros foram rejeitados, e alguns foram ativamente combatidos, não porque fossem falsos, mas porque eram perigosos. Perigosos para o controle. Perigosos para a hierarquia, perigosos para uma fé que precisava ser previsível. Quando o cristianismo se tornou religião oficial do império, Roma precisou de uma escritura que sustentasse ordem, autoridade e obediência. Livros que ampliavam demais o mundo espiritual, que descreviam conflitos cósmicos complexos ou que colocavam anjos acusadores e julgamentos celestiais fora do controle institucional, tornaram-se um problema. E então começaram os cortes. O livro de Enoque foi o primeiro grande alvo. Ele descreve anjos que descem à terra, violam limites, ensinam violência e corrompem a humanidade. Fala de julgamentos celestiais, de um Messias pré-existente, de um adversário que atua dentro de permissões divinas, não como um rival absoluto, mas como parte de uma ordem maior. Esse livro expande demais o universo espiritual. Ele não cabe em sermões simples. Ele não permite um diabo fácil de controlar. Por isso, no Ocidente, Enoque foi rotulado como perigoso. Não por heresia explícita, mas por excesso de revelação. O mesmo aconteceu com Jubileus. Esse texto reorganiza o Gênesis, fala de ciclos do tempo, leis celestiais, divisões angélicas e uma história da criação muito mais detalhada. Jubileus não apresenta o mal como um evento isolado, mas como um processo longo, anterior à humanidade, no qual o ser humano entra como participante, não apenas como vítima. Isso muda tudo. Porque se o mal não é apenas fruto de uma queda espetacular, mas de escolhas contínuas dentro de uma história maior, então o medo deixa de ser o centro da fé, e o controle escapa das mãos do poder. Esses livros não desapareceram por acaso. Eles desapareceram porque eram incompatíveis com um cristianismo imperial. Mas aqui está o ponto que desmonta toda a narrativa oficial. Esses textos nunca desapareceram de verdade. Eles sobreviveram onde o império não mandava. Nas montanhas, nos mosteiros, na liturgia viva da Etiópia. Enquanto o Ocidente cortava, a Etiópia preservava.
Enquanto concílios decidiam o que o povo podia ler, monges etíopes copiavam manuscritos à mão, geração após geração, como quem guarda fogo em meio à noite. A Bíblia etíope permaneceu maior não por rebeldia, mas por fidelidade. Eles não adicionaram livros, apenas nunca aceitaram removê-los. E isso cria um problema enorme para a teologia ocidental. Porque se os apóstolos conheciam esses textos, e conheciam, já que Judas cita Enoque diretamente, então o cristianismo primitivo pensava o mundo espiritual de forma muito mais ampla do que aprendemos. Um mundo onde o adversário não é um Deus rival. O mal não nasce apenas da rebelião, e a história não é uma batalha entre dois tronos equivalentes. É um mundo de tensão, prova, acusação, escolha e responsabilidade. Ao remover esses livros, Roma simplificou o universo espiritual. Criou um vilão absoluto, uma queda limpa e um medo fácil de administrar. O resultado foi uma fé mais controlável, mas menos profunda. E agora tudo começa a se encaixar. Um Cristo redesenhado para parecer com um império. Um inimigo redesenhado para assustar o povo. Livros removidos para impedir perguntas incômodas. Nada disso aconteceu isoladamente. Foi um sistema. E a Etiópia, ao preservar esses textos, tornou-se uma ameaça silenciosa. Não precisava protestar, bastava existir. Sua Bíblia mais extensa é uma acusação viva contra a ideia de que a fé sempre pertenceu ao Ocidente. Ela prova que outra leitura sempre esteve disponível. Apenas foi ignorada. Isso nos leva a um ponto sem retorno. Se a história do inimigo foi simplificada, se os livros que a complexificavam foram apagados e se a imagem de Cristo foi moldada para servir ao poder, então, talvez a maior batalha nunca tenha sido entre céu e inferno. Talvez tenha sido entre verdade e narrativa. E essa guerra ainda não acabou. Toda fé precisa de fundamentos. Mas quando o medo se torna o alicerce, algo se quebra. Depois que a imagem de Cristo foi ajustada ao império e os livros que complexificavam o mal foram silenciados, restava um passo decisivo: ensinar o povo a não questionar. E nenhuma ferramenta é mais eficaz para isso do que o medo sagrado. O medo não precisa ser explicado, ele apenas precisa ser repetido. A partir desse ponto, a teologia ocidental começou a mudar de tom. Não de forma explícita, mas estrutural. A pergunta central deixou de ser quem é Deus e passou a ser o que acontece se você desobedecer. A narrativa da queda de Lúcifer foi perfeita para isso. Um anjo glorioso ousou questionar a autoridade suprema e foi destruído. Essa história passou a carregar uma mensagem silenciosa, porém clara. Questionar é perigoso. Questionar é se aproximar do abismo. Questionar é imitar o inimigo. Assim, a teologia não precisou mais convencer. Bastava advertir. O medo começou a ocupar o espaço da confiança. A obediência substituiu o discernimento. A fé deixou de ser caminho e passou a ser contenção. Observe como isso se manifesta. Nos sermões, o inferno cresce mais do que o reino. Nas liturgias, a culpa pesa mais do que a graça. Na imaginação coletiva, Deus se aproxima mais como juiz do que como pai. Não porque isso esteja claramente escrito, mas porque foi insinuado, século após século, até se tornar natural. E aqui está o ponto crucial. Medo é uma linguagem de império. Impérios não governam apenas com exércitos. Governam com histórias que mantêm as pessoas pequenas. Histórias que dizem, não ultrapasse, não pergunte, não saia do lugar. Quando a fé assume essa linguagem, ela deixa de libertar. Na Etiópia, esse deslocamento nunca aconteceu da mesma forma. Não porque os etíopes negassem o juízo, o mal ou a responsabilidade humana, mas porque sua teologia nunca se organizou em torno do pânico. Ela se organizou em torno da permanência. Deus não era apresentado como uma ameaça constante, mas como uma presença constante.
O adversário não era um terror absoluto, mas um acusador limitado. O mal não era um destino inevitável, mas uma tensão que exigia vigilância e sabedoria. Isso muda tudo, porque quando o medo sai do centro, a fé amadurece. Ela deixa de ser reação e passa a ser escolha. Deixa de ser submissão automática e se torna fidelidade consciente. No Ocidente, porém, o medo foi institucionalizado. A história da queda de Lúcifer foi usada para criar um mapa emocional. Obediência, quemus segurança. Questionamento, de-lhes perigo. Autoridade, de-lhes vontade divina. Assim, discordar de estruturas humanas passou a parecer desobediência espiritual. Resistir a injustiças passou a soar como rebeldia demoníaca. E a fé foi lentamente capturada pela lógica do controle. Mas há uma consequência ainda mais profunda. Quando o medo governa a teologia, o amor perde centralidade. A mensagem deixa de ser Deus te chama e passa a ser Deus te observa. A espiritualidade se transforma em vigilância. A consciência vira tribunal. E o coração, um campo minado. Isso nunca foi o Evangelho. O próprio Jesus é claro: no amor não há medo. Mas para que o medo permanecesse útil, essa frase precisou ser domesticada, transformada em ideal distante, não em prática concreta. Na Etiópia, a fé resistiu porque nunca se organizou em torno da ameaça constante. A obediência não nascia do pavor da punição, mas da lealdade a uma história recebida e guardada. E aqui surge uma revelação incômoda. Quando o medo se torna doutrina, a verdade deixa de ser o objetivo. O objetivo passa a ser estabilidade, previsibilidade, controle. Mas a verdade, por natureza, desestabiliza. Ela faz perguntas, ela expõe contradições. Ela liberta. E libertação sempre ameaça estruturas que dependem do medo. Por isso, a narrativa do inimigo precisou ser simples, aterradora e definitiva. Um vilão absoluto, um castigo eterno, uma queda irreversível. Nada de ambiguidades, nada de nuances, nada que convidasse à reflexão. E quanto menos perguntas, mais fácil governar consciências. Mas a Etiópia preservou algo perigoso: complexidade. Seus textos não permitem respostas fáceis, não oferecem vilões caricatos, não constroem uma fé baseada em sustos, mas em discernimento. E isso nos leva ao próximo ponto da jornada. Se o medo foi usado para manter controle, então precisamos perguntar: quem se beneficia de uma fé aterrorizada? E mais ainda, o que acontece quando o medo perde o poder? Existe uma diferença profunda entre obedecer e discernir. Uma nasce do relacionamento, a outra do medo. No início, a fé cristã não era uma estrutura de comandos. Era um caminho. Os seguidores de Jesus não recebiam manuais fechados, recebiam parábolas. Não eram treinados para repetir respostas, mas para enxergar. O próprio Cristo raramente dizia: faça isso, sem antes provocar uma pergunta interior. Mas quando a fé entrou no território do império, essa lógica se inverteu. O discernimento é perigoso para qualquer sistema que depende de controle. Ele exige maturidade, escuta, responsabilidade pessoal. Ele permite discordância. Ele abre espaço para a consciência. A obediência cega, não. Ela é previsível. Ela é silenciosa. Ela é fácil de administrar. E foi exatamente essa troca que ocorreu aos poucos, quase sem ser percebida. A teologia começou a ser organizada não em torno da sabedoria, mas da submissão. Não mais discernir a vontade de Deus, mas cumprir a vontade da autoridade. E para que isso funcionasse, era necessário um inimigo simbólico muito bem definido. Lúcifer cumpriu esse papel com perfeição. Ele passou a representar tudo aquilo que não podia ser tolerado: questionamento, resistência, dúvida, confronto. Assim, qualquer pessoa que ousasse pensar fora dos limites impostos podia ser associada, mesmo que indiretamente, ao arquétipo do rebelde caído. O efeito psicológico disso foi devastador.
Pessoas passaram a confundir fé com passividade, espiritualidade com silêncio, humildade com anulação. Mas isso não foi ensinado de forma direta, foi aprendido por repetição, sermão após sermão, imagem após imagem, história após história. A mensagem implícita era clara: pensar demais é perigoso. E quando o povo deixa de discernir, ele se torna dependente, dependente de líderes, dependente de sistemas, dependente de interpretações prontas. Na Etiópia, esse deslocamento não aconteceu da mesma forma. O cristianismo etíope se desenvolveu longe das universidades imperiais, longe das disputas políticas de poder, longe da necessidade de controlar grandes massas por meio do medo. Sua fé cresceu em comunidades pequenas, em liturgias longas, em textos complexos que exigiam atenção e maturidade. Ler Enoque não produz obediência automática. Ler Jubileus não gera respostas fáceis. Esses textos exigem discernimento. Eles apresentam um mundo espiritual em camadas, onde nem tudo é preto ou branco, onde o mal não é caricatura, onde o ser humano precisa aprender a caminhar com responsabilidade diante de Deus. Isso forma um tipo diferente de crente. Não alguém que apenas segue ordens, mas alguém que vigia. Não alguém que reage por medo, mas alguém que escolhe por convicção. E isso nos ajuda a entender algo essencial. O problema nunca foi a obediência em si, mas o que ela substituiu. Quando a obediência substitui o discernimento, a fé perde profundidade. Quando substitui a consciência, ela se torna perigosa. Quando substitui a verdade, ela se torna manipulável. Jesus nunca pediu seguidores incapazes de pensar. Pelo contrário, ele constantemente confrontou tradições, líderes religiosos e interpretações consolidadas. Ele elogiou quem perguntava, corrigiu quem obedecia sem entender. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, disse ele. Não porque desobedecem, mas porque não discernem. Esse detalhe muda tudo. Porque se a fé foi treinada para obedecer sem discernir, então ela pode ser usada para justificar quase qualquer coisa. Guerras, escravidão, silêncio diante da injustiça. E isso explica por que a imagem do Cristo imperial e a narrativa do Lúcifer rebelde funcionaram tão bem juntas. Uma ensinava quem mandar, a outra ensinava quem temer, mas a Etiópia preservou outra lógica. Uma fé onde Deus não é um tirano a ser apaziguado, mas um mistério a ser conhecido. Onde o inimigo não é um espantalho para assustar crianças espirituais, mas uma presença a ser discernida com vigilância. Onde a obediência nasce do entendimento, não do pânico. E agora a engrenagem começa a aparecer com clareza, imagem moldada, livros cortados, medo institucionalizado. Discernimento substituído por obediência. Nada disso é aleatório. Tudo isso prepara o terreno para uma única coisa: controle da narrativa. E se a narrativa controla a fé, então controlar a narrativa é controlar o povo. É aqui que entramos na parte mais sensível de toda a história. Porque se tudo isso é verdade, então precisamos perguntar: quem escreveu a história que aprendemos a chamar de doutrina? E mais ainda, quem ficou de fora dessa escrita? Toda narrativa de poder precisa de um inimigo claro, não apenas para explicar o mal, mas para ensinar quem nunca deve ser imitado. Foi assim que a história da queda de Lúcifer se tornou uma das ferramentas mais eficazes da teologia imperial. Na versão que atravessou séculos no Ocidente, tudo é simples e definitivo. Lúcifer era perfeito. Orgulhou-se, rebelou-se, foi expulso, tornou-se o mal absoluto. Fim da história. Essa narrativa não convida à reflexão, ela impõe uma conclusão. Mas quando voltamos ao texto bíblico com honestidade, algo começa a ranger. A Escritura fala de um adversário, sim. Fala de um acusador, fala de um tentador, fala de um opositor.
mas não conta em nenhum lugar uma história completa e linear da queda, como ela é pregada. Não há um capítulo que descreva um levante angelical. Não há um relato detalhado de uma guerra no céu, seguida de expulsão definitiva. Não há um momento narrativo onde um anjo chamado Lúcifer se transforma no diabo como num mito fechado. O que há são fragmentos, poemas, metáforas, visões simbólicas, e esses fragmentos foram costurados com intenção. Isaías 14 virou mais do que um escárnio contra um rei humano. Ezequiel 28 virou mais do que uma crítica profética a um governante arrogante. Esses textos foram arrancados de seu chão histórico e elevados a um palco cósmico. Não porque o texto exigia isso, mas porque a teologia imperial precisava disso. Precisava de uma história que dissesse, sem margem para dúvida, rebelar-se leva à destruição. E aqui está o detalhe mais perturbador. Essa narrativa não foi construída para explicar Deus. Foi construída para explicar o poder. Em um mundo governado por imperadores, qualquer discurso que relativizasse a autoridade era perigoso. Então a teologia fez algo sutil. Transformou rebelião política em pecado cósmico. Desobedecer deixou de ser apenas um ato social. Passou a ser um reflexo do mal absoluto. Assim, a queda de Lúcifer virou um espelho pedagógico. Veja o que acontece com quem questiona. Veja o destino de quem não se submete. Veja o fim de quem ousa desafiar a ordem. Mas quando olhamos para os textos preservados fora desse sistema, especialmente na tradição etíope, a história não sustenta essa simplicidade. O adversário não aparece como um revolucionário que tenta tomar o lugar de Deus. Ele aparece como acusador, alguém que aponta falhas, alguém que testa, alguém que opera dentro de limites estabelecidos. Isso não o torna benigno, mas o torna subordinado. Ele não governa, ele não reina, ele não possui um trono rival. Ele age na margem, na dúvida, na distorção. E isso é muito mais perigoso e muito menos útil para o império, porque um inimigo que governa pelo medo pode ser usado para controlar massas. Mas um inimigo que governa pela mentira exige vigilância pessoal. O primeiro paralisa, o segundo responsabiliza. A tradição etíope nunca abraçou a imagem de um Lúcifer glorioso que caiu em um único ato teatral. Para eles, o mal é mais antigo, mais sutil e mais persistente. Ele não vence por força, mas por narrativa. E isso ecoa perfeitamente o Éden. A queda humana não acontece por coerção, acontece por interpretação. Foi isso mesmo que Deus disse? Essa pergunta não destrói o céu. Ela confunde a mente. E aqui surge uma revelação desconfortável. Talvez a maior vitória do adversário não tenha sido cair do céu, mas convencer gerações inteiras a acreditarem em uma história conveniente. Uma história que ensina medo no lugar de discernimento, obediência no lugar de verdade, silêncio no lugar de consciência. Se isso for verdade, então a chamada queda de Lúcifer pode não ser o começo do mal, mas o ápice de uma narrativa construída. E agora a pergunta muda completamente. Não é mais quando ele caiu, é quem se beneficia dessa história. Porque toda narrativa que produz medo em massa serve a alguém, e se essa história serviu ao império, então precisamos perguntar o que foi perdido no processo. Toda narrativa construída para controlar tem um ponto frágil. Ela depende de nunca ser questionada. Durante séculos, a história da queda de Lúcifer funcionou porque foi ensinada como verdade fechada. Não como interpretação, não como tradição, mas como fato absoluto. Algo que não se examina, apenas se aceita. Mas toda narrativa baseada no medo começa a rachar quando alguém faz a pergunta errada. E essa pergunta é simples demais para ser ignorada. Onde exatamente isso está escrito? Quando leitores atentos começaram a retornar às Escrituras sem o peso da tradição pronta, algo desconcertante aconteceu.
A história não estava lá. Pelo menos, não da forma como havia sido pregada. O que estava lá eram textos fragmentados, poéticos, simbólicos. Passagens que falavam de reis humanos, de soberba política, de quedas morais. Não de uma biografia detalhada do diabo. A narrativa começou a ruir não porque alguém a atacou, mas porque ela não se sustentava sozinha. E foi nesse ponto que os livros esquecidos se tornaram perigosos outra vez. Porque textos como Enoque e Jubileus não apenas ampliam o universo espiritual, eles expõem o truque. Eles mostram que o mal nunca foi simples, nunca foi limpo, nunca foi organizado em um único ato espetacular. Eles revelam um conflito mais antigo, mais difuso, mais desconfortável. Um conflito onde o adversário age dentro de limites. A humanidade participa ativamente das escolhas, e o foco não está em uma rebelião passada, mas em decisões presentes. Isso muda completamente o eixo da fé. Quando a narrativa imperial começa a ruir, o medo perde eficácia. E quando o medo perde eficácia, o controle enfraquece. É por isso que esses textos precisaram ser rotulados como perigosos. Não porque contradiziam o Evangelho, mas porque desmascaravam a mecânica do poder. Eles impedem respostas fáceis. Eles não permitem vilões caricatos. Eles não deixam o ser humano confortável na posição de vítima passiva. E isso assusta instituições. Uma fé que exige discernimento é difícil de governar. Uma fé que exige responsabilidade não se ajoelha facilmente. Uma fé que entende narrativa não se deixa manipular por ela. Na Etiópia, essa ruptura nunca precisou acontecer, porque a narrativa imperial nunca se estabeleceu por completo. Os textos sempre estiveram ali. A complexidade sempre foi parte da fé. O povo nunca foi treinado a consumir histórias simplificadas. Por isso, quando o Ocidente começa a questionar agora, para a Etiópia isso não soa novo. Soa antigo, familiar, como se dissessem em silêncio: vocês estão apenas chegando onde nós nunca saímos. E aqui surge algo ainda mais profundo. Quando a narrativa da queda começa a ruir, não sobra um vazio, sobra uma escolha. Ou reconstruímos a fé sobre o medo, com novas versões do mesmo controle, ou reconstruímos a fé sobre a verdade, mesmo que ela seja mais difícil, mais exigente, menos confortável. E a verdade exige algo que o medo sempre tentou eliminar: responsabilidade pessoal. Se o mal não é apenas o resultado de uma rebelião distante, então ele também passa por nossas escolhas. Se o adversário não governa pela força, então ele depende daquilo que acreditamos. Se a mentira vence pela narrativa, então a liberdade começa pelo discernimento. Isso é perigosamente libertador, porque significa que a fé não pode mais ser terceirizada, não pode mais ser herdada sem exame. Não pode mais ser sustentada apenas por imagens e histórias repetidas. Ela precisa ser vivida. E agora, com a narrativa ruindo, uma nova pergunta emerge. Talvez a mais difícil de todas. Se o império moldou a imagem de Cristo e exagerou a história do inimigo, então quem é o Messias de verdade? Não o Cristo da pintura, não o Cristo da política, mas o Cristo da estrada, da poeira, do sofrimento compartilhado. É para lá que essa jornada nos leva. Existe um sinal claro de que algo deu errado na teologia, quando falamos mais do inimigo do que do Messias. Durante séculos, a imaginação cristã foi treinada para vigiar o diabo, para mapear suas estratégias, para temer sua influência, para explicar o mundo a partir da ação dele. Aos poucos, o centro da fé foi deslocado. O problema nunca foi reconhecer a existência do mal. O problema foi permitir que ele se tornasse o eixo da história. Quando isso acontece, a fé se torna reativa, sempre alerta, sempre tensa, sempre indefesa. O crente não caminha, ele se protege, não discerne, ele suspeita, não confia, ele teme. E isso é exatamente o oposto do que Jesus ensinou. Nos evangelhos, Cristo quase nunca se detém longamente falando do inimigo.
Ele não constrói sistemas demonológicos, não cria mapas do inferno, não treina seus discípulos para identificar demônios em cada esquina. Ele faz algo muito mais perigoso. Ele redireciona o olhar. Buscai primeiro o reino, não temais. Segue-me. O foco nunca está no que ameaça, está no que transforma. Mas quando a narrativa da queda de Lúcifer se solidificou como centro teológico, algo se perdeu. O cristianismo passou a definir-se mais pelo que combate do que pelo que anuncia. E isso cria uma fé de oposição, não de encarnação. Na tradição etíope, esse deslocamento nunca foi total, porque quando o universo espiritual é compreendido como complexo, o inimigo perde o privilégio de ser protagonista. Ele é reconhecido sim, mas nunca entronizado. Quem ocupa o centro é sempre o Messias, e não qualquer Messias, não o Cristo distante das catedrais, não o Cristo aliado ao poder, mas o Cristo que caminha. Essa diferença é crucial. Quando o inimigo ocupa o centro, a fé se organiza em torno da defesa. Quando o Messias ocupa o centro, a fé se organiza em torno da presença. E presença muda tudo. Jesus não vence o mal explicando-o. Ele vence habitando o mundo. Ele entra na dor, entra na pobreza, entra na injustiça, entra na morte, não como espectador, mas como participante. Essa é a parte que o império nunca conseguiu controlar. Porque um Messias que caminha com os oprimidos não pode ser usado para legitimar opressões. Um Cristo que se mistura aos feridos não pode ser facilmente transformado em símbolo de domínio. É por isso que o foco precisou ser deslocado para o inimigo. Quanto mais as pessoas temem o diabo, menos elas percebem onde Cristo realmente está. E onde ele está? Não nos palácios, não nos tronos, não nos centros de poder. Ele está à margem, com os doentes, com os rejeitados, com os silenciados, com os explorados. Essa é uma verdade desconfortável, porque exige reposicionamento, exige sair do lugar seguro da observação e entrar no terreno arriscado do seguimento. A Etiópia preservou essa memória não apenas em textos, mas em imagens, liturgias e arquitetura. Igrejas cavadas na rocha dizem algo que palavras não conseguem. A fé não foi construída para dominar o mundo, mas para sobreviver dentro dele e transformá-lo por dentro. Quando o olhar sai do inimigo, algo curioso acontece. O medo perde força. A paranoia diminui, a fé se torna mais simples e mais exigente. Porque agora a pergunta não é mais como evitar o diabo, mas sim, com quem eu estou caminhando? Essa é a pergunta que Jesus faz repetidas vezes, de maneiras diferentes. Quem dizeis que eu sou? Queres ser curado? Por que tens medo? Todas essas perguntas puxam o foco de volta para o essencial, e isso nos prepara para o próximo passo. Porque se o Messias está no centro, e não o inimigo, então a fé não pode mais ser definida pelo medo, mas pela solidariedade. E isso nos leva diretamente ao ponto mais perigoso de toda essa história. Se Cristo caminha com os oprimidos, então a fé verdadeira não é neutra. Existe uma mentira confortável que atravessou séculos de religião, a ideia de que a fé pode ser neutra. Neutra diante da injustiça, neutra diante da opressão, neutra diante do sofrimento humano. Essa ideia parece piedosa, parece equilibrada, parece espiritual, mas ela não nasce do Evangelho, nasce do medo de perder privilégios. Quando o foco da fé é deslocado para o inimigo, a neutralidade se torna possível. Afinal, se o problema principal é um ser invisível agindo nos bastidores, então as estruturas visíveis podem ser ignoradas. Reis, impérios, sistemas econômicos, violências históricas, tudo isso vira pano de fundo. Mas quando o foco retorna ao Messias, a neutralidade morre, porque Jesus nunca foi neutro. Ele não organizou protestos políticos no sentido moderno, mas também nunca se escondeu atrás de uma espiritualidade abstrata. Cada gesto dele tinha direção.
Cada palavra criava tensão. Cada milagre revelava um lado. Quando Jesus cura no sábado, ele escolhe pessoas acima do sistema. Quando toca o leproso, escolhe o impuro acima da lei ritual. Quando senta à mesa com pecadores, escolhe os excluídos acima da reputação. Quando confronta líderes religiosos, escolhe a verdade acima da estabilidade. Neutralidade não era uma opção, porque neutralidade sempre favorece quem já está no poder. E é aqui que a fé imperial se distancia definitivamente do Evangelho. O império precisa de uma religião neutra, uma fé que console, mas não confronte, que prometa céu, mas não questione a terra, que fale de salvação, mas não de justiça. Por isso, quando Cristo foi transformado em símbolo do trono, a neutralidade virou virtude. Não se meta, não provoque, não confronte, apenas ore. Mas o Cristo que caminha com os oprimidos não permite esse silêncio. Na tradição etíope, essa tensão nunca foi resolvida com neutralidade. A fé sempre foi encarnada. Sempre esteve ligada à sobrevivência, à identidade, à resistência cultural e espiritual. Um Cristo negro em um mundo que tentou embranquecer o sagrado já é, por si só, uma tomada de posição. Não porque grite slogans, mas porque se recusa a desaparecer. Isso nos leva a uma verdade desconfortável. Seguir o Messias significa, inevitavelmente, entrar em conflito com narrativas dominantes. Não por desejo de confronto, mas porque a presença da verdade expõe a mentira. Quando Jesus anuncia boas novas aos pobres, isso não é neutro. Quando anuncia libertação aos cativos, isso não é simbólico. Quando declara que os últimos serão os primeiros, isso não é poesia inofensiva. É uma inversão, e toda inversão ameaça quem está no topo. Por isso o Evangelho sempre foi perigoso antes de ser domesticado. Ele não oferecia equilíbrio político, oferecia transformação. Não prometia paz com o sistema, prometia um reino diferente. A neutralidade foi uma adaptação posterior, uma tentativa de tornar o cristianismo compatível com o império. Mas a Etiópia nunca precisou dessa adaptação. Sua fé se formou em um lugar onde sobreviver já era resistência, onde preservar textos já era um ato político, onde manter a imagem de um Cristo próximo já era uma recusa silenciosa ao domínio externo. E isso nos ensina algo fundamental. Não tomar partido no Evangelho já é tomar partido. Tomar partido do status quo. Tomar partido do silêncio. Tomar partido de quem se beneficia da ordem existente. Jesus nunca chamou seus seguidores para esse lugar confortável. Ele chamou para segui-lo. E segui-lo significava atravessar fronteiras, romper expectativas, carregar cruzes que o império entendia muito bem. E aqui está o ponto decisivo. Se o Messias caminha com os oprimidos, então a fé verdadeira não pode ser apenas interior. Ela se manifesta, ela se posiciona, ela se encarna. Isso não significa transformar o Evangelho em ideologia. Significa impedir que ele seja neutralizado. E agora, com isso claro, chegamos a um ponto de virada. Se a neutralidade nunca foi uma opção, se o medo foi usado para silenciar, se a narrativa do inimigo serviu ao controle e se o Messias está do lado dos feridos, então resta uma última pergunta, talvez a mais pessoal de todas. O que significa seguir esse Cristo hoje? Há um momento em toda a jornada espiritual em que não é mais possível continuar apenas observando. A fé deixa de ser um conjunto de ideias interessantes e se transforma em algo mais perigoso, uma decisão. Até aqui, falamos de imagens moldadas, narrativas construídas, medos ensinados e livros silenciados. Tudo isso pode ser analisado à distância, como história ou teologia. Mas chega um ponto em que essa distância desaparece, porque a pergunta muda. Já não é mais o que a igreja fez, nem o que o império distorceu. A pergunta passa a ser: o que eu faço com isso agora?
Seguir o Cristo que caminha com os oprimidos não é uma ideia confortável. Nunca foi. Ele não oferece neutralidade, nem segurança institucional, nem proteção simbólica. Ele oferece um caminho, e caminhos exigem movimento. Jesus nunca chamou pessoas para concordar com ele, chamou para segui-lo, e seguir implica perda. Perda de certezas fáceis, perda de narrativas prontas, perda da sensação de estar sempre do lado certo, sem custo algum. Esse é o ponto onde muitos recuam, porque é mais fácil acreditar em um sistema do que caminhar com uma pessoa. Sistemas oferecem regras claras, pessoas exigem relacionamento. Sistemas prometem segurança, pessoas exigem confiança. O Cristo do Império virou sistema. O Cristo da Etiópia permaneceu caminho. E isso muda tudo. Quando a fé se torna escolha, ela deixa de ser herdada automaticamente. Já não basta repetir o que foi ensinado. É preciso discernir. Já não basta temer o erro. É preciso buscar a verdade. Esse é o tipo de fé que os livros preservados exigem. Enoque não permite leitura preguiçosa. Jubileus não oferece respostas rápidas. Os evangelhos não garantem conforto. Eles exigem posicionamento. Porque quando você percebe que o mal opera por narrativa, você começa a se perguntar: quais histórias eu aceitei sem examinar? Quando entende que o medo foi usado como ferramenta, você começa a perguntar: do que exatamente eu tenho medo? E por quê? Quando vê que o Messias caminha com os feridos, você começa a perguntar: com quem eu caminho? Essas perguntas não são abstratas. Elas tocam escolhas concretas. Com quem você se solidariza quando há conflito? Quem você escuta quando há silêncio imposto? Quem paga o preço da sua neutralidade? Seguir esse Cristo significa aceitar que a fé vai te deslocar. Às vezes socialmente, às vezes emocionalmente, às vezes espiritualmente. Significa reconhecer que estar com ele pode significar não estar com o poder. E isso assusta, porque o Império sempre ensinou que segurança vem da proximidade com o centro. Jesus ensina o contrário: a vida nasce na margem. É na margem que ele toca leprosos. É na margem que conversa com mulheres desprezadas. É na margem que anuncia bem-aventuranças. É na margem que morre. E é na margem que ressuscita, não no palácio. A fé como escolha não garante aplauso, não garante pertencimento automático, não garante imunidade, mas ela devolve algo que o medo sempre roubou: consciência. Você deixa de viver reagindo a ameaças invisíveis e passa a viver respondendo a um chamado real. Um chamado que não vem do pânico, mas da presença. Segue-me. 2 palavras. Nenhuma explicação longa. Nenhuma garantia. Apenas um convite. E um risco. É por isso que a fé etíope incomoda até hoje. Ela nunca se organizou apenas como sistema. Ela permaneceu como memória viva de um segmento que custa algo. E agora estamos perto do fim da jornada, porque depois que a fé se torna escolha, resta apenas uma coisa a ser enfrentada: a narrativa final, a história que decide como tudo isso termina. E é aqui que voltamos a Lúcifer, não como personagem de terror, mas como símbolo máximo da guerra que realmente importa. Não uma guerra no céu, mas uma guerra por aquilo que você acredita. A maior batalha nunca foi travada com espadas, nem com exércitos, nem com fogo descendo do céu. A guerra mais decisiva sempre aconteceu em silêncio, no campo das histórias. Impérios sabem disso, sempre souberam. Quem controla a narrativa controla o que as pessoas temem, desejam e aceitam como normal. Por isso, antes de dominar territórios, o poder domina versões da realidade. E é aqui que Lúcifer reaparece, não como o monstro caricatural que povoa pinturas medievais, mas como algo muito mais perigoso: o arquiteto da distorção. Desde o início, o método é o mesmo: não força, não coerção, não violência direta, apenas uma pergunta bem colocada. Foi isso mesmo que Deus disse? Essa pergunta não destrói o mundo de uma vez, ela o inclina, desloca a confiança,
planta dúvida onde havia clareza, reorganiza prioridades sem parecer ameaça. O mal não vence quando ataca, ele vence quando convence, e é por isso que a tradição etíope sempre foi cautelosa em transformar o adversário em espetáculo, porque um inimigo exagerado distrai. Um inimigo mítico assusta, mas também simplifica, e a simplificação é uma forma de cegueira. Quando você acredita que o mal é apenas um ser caído em algum lugar distante, você deixa de perceber onde ele realmente opera, na forma como histórias são contadas. Roma entendeu isso profundamente. Ela não precisou apagar Deus, não precisou negar Cristo, não precisou eliminar a fé. Bastou reescrevê-la com cuidado, um Cristo remodelado para parecer com o poder, um inimigo remodelado para inspirar medo, uma escritura recortada para evitar perguntas perigosas. Nada disso foi feito de uma vez. Foi um processo lento, elegante, eficiente, e funcionou. Por séculos, multidões acreditaram estar defendendo a fé enquanto defendiam estruturas que Jesus jamais defendeu. Acreditaram estar combatendo o mal enquanto perpetuavam injustiças. Acreditaram estar obedecendo a Deus enquanto silenciavam a consciência. Essa é a verdadeira queda, não de um anjo, mas da percepção humana. A Etiópia, ao preservar textos, imagens e liturgias fora desse processo, guardou algo raro: memória não domesticada. Uma fé que não foi organizada para servir ao poder. Uma teologia que não precisava do medo como cola social. Uma narrativa que não exigia um vilão absoluto para funcionar. Por isso, quando você lê esses textos com atenção, percebe algo desconcertante. O adversário não domina o final da história. Ele não tem a última palavra. Ele não controla o desfecho. A guerra não termina com a destruição dele. Termina com a exposição da mentira. Jesus nunca prometeu vencer o mal com força superior. Ele prometeu vencê-lo com verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do medo, da manipulação, das histórias falsas que nos mantêm pequenos. A libertação não começa quando o inimigo cai. Começa quando a mentira perde poder. E isso explica por que o evangelho sempre foi mais perigoso para impérios do que qualquer rebelião armada. Porque ele não troca um dominador por outro, ele desmonta a lógica da dominação. Quando a verdade entra, o medo perde função. Quando o discernimento desperta, o controle enfraquece. Quando a consciência acorda, a narrativa imperial se rompe. E agora, a pergunta final começa a tomar forma. Talvez nunca tenha sido sobre quando Lúcifer caiu. Talvez sempre tenha sido sobre quando nós caímos na história errada. Quando aceitamos uma fé moldada para nos manter dóceis, quando confundimos obediência com silêncio, quando trocamos discernimento por segurança, quando chamamos de doutrina aquilo que era conveniência do poder. Mas toda guerra de narrativa tem um ponto de virada. Ela acontece quando alguém decide não repetir mais a história recebida e começa a examiná-la à luz da verdade. Esse é o momento em que você está agora. E isso nos leva ao último capítulo, porque depois que a narrativa é exposta, resta apenas uma decisão: o que fazer com a verdade? Depois que as narrativas caem, sobra apenas o essencial, não um sistema, não um império, não uma doutrina construída para controlar. Sobra uma pessoa caminhando. Quando você entra nas igrejas escavadas na rocha de Lalibela ou contempla os antigos ícones preservados nas montanhas da Etiópia, uma verdade se impõe antes mesmo de qualquer explicação teológica. Jesus não se parece com um imperador. Ele não tem o rosto de César, não carrega a frieza do mármore europeu, não observa o mundo do alto de um trono. Ele se parece com o povo, pele escura, olhar firme, presença próxima. Um Messias que pertence à comunidade, não alguém distante acima dela. Essa imagem não é apenas arte antiga, é uma declaração viva de fé. É teologia esculpida em pedra.
Enquanto o Ocidente ergueu catedrais para elevar Cristo acima do mundo, a Etiópia o gravou na rocha para mantê-lo dentro do mundo. 2 caminhos, 2 evangelhos implícitos. Um Cristo moldado para palácios aprende a proteger estruturas. Um Cristo moldado para a estrada aprende a sustentar pessoas. E aqui está o ponto que tudo revela. Um Messias que caminha com os oprimidos anuncia um evangelho incompatível com o império. Pense nos escravizados forçados a se ajoelhar diante de um Cristo branco, semelhante aos seus captores. O que ouviram ali não foi libertação, foi silêncio, foi ordem, foi submissão sacralizada. Mas na Etiópia, ao levantar os olhos para um Cristo que se parecia com eles, o povo ouviu outra coisa. Um sussurro antigo, persistente, impossível de apagar. Eu estou contigo. Eu conheço tua dor. Eu caminho ao teu lado. Isso não é estética, é teologia viva, porque a imagem de Cristo sempre molda a mensagem de Cristo. Um Cristo entronizado legitima reinos. Um Cristo ferido desperta consciência. Um Cristo aliado ao poder abençoa conquistas. Um Cristo solidário quebra correntes. Por isso a visão etíope sempre foi perigosa. Ela afirma que o Filho de Deus não pertence aos governantes, mas aos últimos. Que ele não habita palácios, mas campos poeirentos. Que não reflete o rosto do opressor, mas revela-se no rosto do oprimido. E quando você enxerga esse Messias, algo irreversível acontece. Você não consegue mais aceitar um evangelho neutro. Não consegue mais confundir fé com conforto. Não consegue mais chamar silêncio de virtude. Porque esse Cristo não pede que você apenas acredite. Ele pede que você siga. E seguir esse Messias nunca foi seguro. Ele toca os intocáveis, defende os acusados, confronta os poderosos. Recusa alianças convenientes. Ele não vence o mal tornando-se violento. Ele o vence recusando-se a mentir. Essa é a chave final de toda a história. O adversário não é derrotado quando cai em fogo. Ele é derrotado quando perde o controle da narrativa. E o império não cai quando perde exércitos. Cai quando perde o direito de definir quem Deus é. A Etiópia guardou isso. Guardou livros. Guardou imagens. Guardou uma memória perigosa demais para ser domesticada. Uma memória que afirma: Deus não se parece com o poder que oprime. Deus se parece com o povo que sofre. E agora a pergunta final não é teológica, é pessoal. Depois de tudo isso, qual Cristo você segue? O Cristo do trono ou da estrada? O Cristo que protege estruturas ou o que restaura vidas? O Cristo do medo ou da verdade? Porque uma coisa é certa, depois que você vê o Messias que caminha com os oprimidos, não há como voltar ao Cristo que abençoa conquistadores. E depois que a verdade é vista, a única queda que resta evitar é voltar a acreditar na história errada. A guerra nunca foi no céu, sempre foi aqui. E ela termina quando a verdade, finalmente, é escolhida. Toda história precisa de um fim, mas algumas precisam antes de um despertar. Durante toda esta jornada, uma ideia insistiu em emergir por trás de livros proibidos, imagens ocultas e narrativas reescritas. A maior queda nunca foi a de Lúcifer. Foi a nossa. Não quando um anjo caiu do céu, mas quando aceitamos uma história sem examiná-la. Quando trocamos discernimento por conforto. Quando preferimos uma fé segura a uma fé verdadeira. No Éden, nada caiu em chamas, nada foi destruído à força. Tudo começou com uma frase suave. Foi isso mesmo que Deus disse. A queda não aconteceu por violência. Aconteceu por confiança mal colocada. E essa continua sendo a estratégia mais eficaz do adversário. Não criar um reino rival. Não tomar o trono de Deus. Mas distorcer a percepção. Porque quem controla a história controla as escolhas. Roma entendeu isso. O império sempre entende. Não precisou negar Cristo, apenas remodelá-lo. Não precisou apagar as escrituras, apenas recortá-las. Não precisou inventar o mal, apenas exagerá-lo.
Um Cristo distante protege o poder. Um inimigo aterrador paralisa consciências. Um povo com medo não questiona narrativas. Mas a Etiópia preservou algo que o império não conseguiu destruir: a memória da verdade. Uma fé que não precisava de medo para existir. Um Messias que não precisava de tronos para reinar. Um adversário que não precisava cair em fogo para ser vencido. Porque a verdadeira derrota do mal não acontece no céu. Acontece quando a mentira deixa de ser acreditada. Jesus nunca prometeu destruir o inimigo com espetáculo. Prometeu expor a mentira com verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse: o medo vos libertará. A obediência cega vos libertará. O poder vos libertará. Disse: a verdade. E a verdade é sempre perigosa para sistemas que vivem de controle. Por isso, ela foi escondida em montanhas, guardada em manuscritos, cantada em línguas antigas, pintada em rostos negros que o império tentou apagar. A Etiópia nunca gritou, nunca conquistou, nunca impôs. Apenas lembrou. Lembrou que Deus caminha com os feridos, que o Messias se identifica com os últimos, que o inimigo vence pela mentira e perde quando é desmascarado. E agora tudo converge para um ponto simples e inescapável. A guerra final não será travada com fogo do céu, será travada na mente humana, entre a história que te contaram e a verdade que você escolhe acreditar. Talvez a pergunta nunca tenha sido: quando Lúcifer caiu? Talvez a pergunta sempre tenha sido: quando nós caímos na narrativa errada? E a restauração não começa com punição. Começa com despertar. Quando você para de temer, quando começa a discernir, quando recusa histórias que servem ao poder e escolhe a verdade que liberta. Essa é a última queda. Não a de um anjo, mas a da mentira. E quando a mentira cai, o império perde voz, o medo perde função e a fé volta a ser o que sempre foi. Não um instrumento de controle, mas um caminho vivo. Não um sistema fechado, mas um Messias que caminha. A guerra termina aqui, não porque o inimigo foi destruído, mas porque você deixou de acreditar nele. E essa sempre foi a verdadeira vitória.